Pessoal, um outro campeão que sempre aparece quando a gente vai aprender uma linguagem de programação é o cálculo de números primos, ou melhor, como determinar se um número é primo ou não. Então eu vou apresentar aqui algumas maneiras de fazer isso em Rust. Primeiro, lembrando, para quem está esquecido, o que é número primo? 0 e 1 não são primos, por definição, e o 2 é primo. A partir daí, um número natural é primo se ele é maior que 1 e é divisível apenas por si próprio e por 1. A forma mais tranquila, mais simples de implementar isso é usando um while. Então eu tenho aqui uma função, número primo while, que recebe como parâmetro num um unsigned de 32 bits, um número sem sinal, um inteiro sem sinal de 32 bits. E eu vou retornar bool dizendo, booleano, true, verdadeiro, se é primo, e falso, se não é primo. Para simplificar, eu vou começar aqui com if. Se num, o parâmetro, é menor ou igual a 1, retorno falso. Por quê? Menor ou igual a 1. 0 e 1 não são primos. Também, por definição, o número negativo nunca é primo. Ok, então o que a gente vai fazer? A gente vai dividir o num por todo mundo e ver se em algum momento o resto da divisão dá zero. Porque quando eu divido num, aqui, deixa eu mostrar. Quando eu divido num por t, por d, porque é o divisor d, e o resto da divisão dá zero, esta é uma divisão inteira e, portanto, aqui essa expressão está me dizendo que num é divisível por d e, portanto, ele não é primo. Nesse caso, eu vou retornar falso. Lembrando que o percentual é o símbolo para o resto da divisão. A gente divide num por d, o resto da divisão é o resultado. Se for igual a zero, é divisível. Então, o coração da função está aqui. Enquanto o meu divisor estiver abaixo de um certo limite, eu pergunto, o num é divisível por esse divisor d? Sim, resto deu zero. Então, num não é primo, retorna falso. Se num dividido por d tiver um resto diferente de zero, num não é divisível por d e, portanto, não sei, deixa eu continuar, vou fazer o seguinte, vou testar com o divisor seguinte, beleza? Então, esse é o coração aqui da função. Resta saber o seguinte, o d vai de quanto a quanto? Aqui eu estou criando a variável d mutável e estou começando com 2. Por quê? Porque dividir por 0 e dividir por 1 não vai me dizer nada, Mas se o cara é divisível por 2, por exemplo, 4. 4 é divisível por 2. 4 não é primo. Então, inicia-se a divisão por 2. E até onde eu vou? Qual é o limite? Obviamente, se o d chegar até num, não tem mais sentido dividir num por algo que é maior que ele. Também outra técnica é dividir pela metade, e até a metade, porque se num, eu fui até a metade de num e não encontrei nada, daqui para frente eu não vou encontrar mais também. Uma outra maneira que eu estou adotando aqui é o seguinte, eu estou pegando o num, estou transformando em floating point, em ponto flutuante, estou transformando o num em f64, um ponto flutuante de 64 bits. Estou pedindo a raiz quadrada dele, eu posso fazer isso em Rust, tá certo? Eu posso aplicar o método square root, raiz quadrada a um número, então eu estou pedindo a raiz quadrada dele. E a raiz quadrada de f64 eu estou levando de volta para o tipo U32. Então o meu limite é um U32, o compilador já sacou aqui, vem a ser a raiz quadrada de num. Primeira pergunta, por que esse negócio de levar para F64? É que o square root ele não é definido para inteiros. Existem variações para inteiro, mas o square root basicão
ele não é definido para U32. Então eu pego o meu U32, converto para F64, aplico a raiz quadrada, que daí tem, o resultado vem em F64, mas daí eu levo de volta para U32. Tá, e por que a raiz quadrada? Porque pensem o seguinte, se eu tenho um número 9, né? Qual a raiz quadrada de 9? É 3. Então eu tenho que testar até 3 para ver se o 9 é primo ou não. Se vocês têm, vamos supor, um número 100, a raiz quadrada de 100 é 10, né? Se tu não encontrou ninguém até 10 que divida 100, tu não vai mais encontrar. E, por exemplo, no caso do 100 é o 2, né? O 2 já vai matar, né? O 100 é divisível por 2, do 100 não é primo, né? Tu precisa ir apenas até a raiz quadrada do número que tu está querendo testar, que é 1. Então, assim, não é um curso de números primos, então quem ficou enrolado aqui nos números primos, sugiro que vá para o Google lá e dê uma estudada nos números primos, mas o que a gente está fazendo aqui? Se o parâmetro é menor ou igual a 1, retorno falso de cara, o número não é primo. Aí eu calculo o limite. O que é o limite? É a raiz quadrada do alvo, que é o num. E aí eu crio uma variável d, que vai ser o meu divisor. O valor inicial de d é 2 e enquanto d for menor ou igual que o limite, eu vou tentando. Deu para dividir o cara? Não é primo, retorna falso. Se não, testamos com o próximo d. E assim vai dentro do while. Saí do while e digo, testei todo mundo, não achei ninguém. Então, o cara é primo. E aí eu retorno true. Né? Eu poderia botar um return aqui, mas em Rust, se eu não deixo o ponto e vírgula no último comando, statement do bloco, aquilo é o valor de retorno. E, portanto, eu estou retornando true. Então, aqui nós temos uma implementação com while. Uma segunda implementação com o for. Né? Eu tenho agora uma função número primo for, recebe novamente num de U32, retorna novamente um bool true. É primo, false, não é primo. De novo, se o cara é menor ou igual a 1, não é primo, retorna falso de cara. O limite, mesma coisa, pessoal. Estou pegando o num, levando para F64, aplicando a raiz quadrada, trazendo de volta para U32, e esse é o limite. Só vale a pena testar até o limite. Depois do limite, se tu não provou que o cara não é primo até a divisão pelo limite, depois tu não vai mais conseguir nada. E agora eu tenho um for. Como é que funciona o for? For d, que é do tipo U32. O que está em cinza não fui eu que escrevi, foi o Rust Analyzer, do Visual Studio Code que pegou. Super importante programar com esse cara, ele ajuda pra caramba. Então, para o D, em qual intervalo? Variando de 2 até limite inclusive, porque eu quero testar o limite. Se eu faço assim, o limite fica de fora, é exclusivo, exclui o valor de limite. Então, eu quero incluir o valor de limite, eu tenho que botar o igual aqui. Aqui é a mesma coisa. Se o num em questão é divisível por D, ou seja, se o resto da divisão por D resta 0, não é divisível por D, cara, não é primo, então retorna falso. Se eu fui até o fim do for e não achei ninguém, não achei nenhum D que divida num de forma inteira, o num é primo, então retorna true. Tá? Assim, entre o while e o for, acaba que é uma questão de gosto, provavelmente a maioria das pessoas vai acabar usando o for porque fica um pouquinho mais compacto, elimina aqui fica implícita a atualização do D, que aqui o for está fazendo. Eu posso otimizar isso aqui, assim, existem N algoritmos de otimização de números primos. Números primos são super estudados, são super importantes, obviamente aqui a gente só está dando uma olhadinha nos números primos como um exercício de Rust, mas eu vou colocar uma pequena otimização aqui que ela é bem simples e tem um impacto muito grande. Eu estou criando aqui número primo for versão 2,
recebe num, o 32 retorna bool, como sempre, e eu vou colocar essa otimização aqui. Então, vamos lá. De cara, pessoal, eu já vou matar um monte de casos que é fácil de matar. Então, se o num é menor ou igual a 1, retorna falso, não é primo. Se o num é 2, é primo, true. Se o num é 3, é primo, true. Se o cara é divisível por 2, não é primo, então retorna falso. Por quê? Olha só. Metade, a grosso modo, não sei se exatamente, metade dos números são divisíveis por 2, né? Então, metade dos números eu mato nessa parte que está pintada aí. 2.244 é primo? Não, porque é divisível por 2, eu mato aqui. Eu não preciso de for ou while, então é muito rápido e vale a pena, por quê? Porque são metade dos números. E aqui é a mesma coisa. Se um num é divisível por 3, ele não é primo. Ora, 1/3 dos números são divisíveis por 3. Então, eu estou matando uma quantidade imensa de números aqui. Vale a pena a otimização. Talvez valesse a pena também fazer com um 5. Né? Afinal, 20% dos números são divisíveis por 5. Eu mataria 20% dos números aqui. Mas, enfim, deixa quieto. Vamos ficar até o 3. Se eu não matei a questão ainda, bom, aí eu vou para o for, né? Eu calculo o limite como eu já expliquei antes no vídeo. E aqui tem mais uma otimização que é a seguinte. O D eu vou começar a testar onde? Bom, o 2, 3, 1 não faz sentido. 2, 3 eu já testei. 4 não precisa testar porque se o cara é divisível por 2, aliás, se o cara... não é divisível por 2, ele não é divisível por 4, não preciso testar. O primeiro número é 5. Então, agora, o meu divisor começa com 5. Beleza. E ele vai até o limite. Ok. Beleza. Só que, vamos pensar o seguinte. Eu testo o 5. Tá, o 5 eu tenho que testar, porque eu não botei aqui na otimização. Vou testar com 6? Bobagem. Se o cara não é divisível por 2... ele não é divisível por 6. É perda de tempo testar o 6. Né? Então eu quero fazer o seguinte, eu quero ir para o 7 direto. Então eu quero que o meu for vá de 5 até limite, não de 1 em 1, mas vá pulando 2. Então eu quero um step de 2 no for. Como é que eu faço isso? Está aqui, ó. Aqui entre parênteses eu tenho um range, um intervalo, de 5 até limite inclusive, tá, beleza. Aí eu estou aplicando o método step by e estou dizendo, olha, o step é 2, tá? O step é 2. Esse step aqui o Rust Analyzer colocou, é o nome do parâmetro do método step by, não foi eu que digitei, né? Eu digitei o 2, eu quero um step 2. Então agora, deixa eu pintar aqui, agora nós temos um intervalo de 5 até limite inclusive, de 2 em 2, né? 5, 7, 9, etc. E aí vai, tá certo? Aí eu botei aqui um print só para a gente confirmar, né, que o step tá funcionando, tá ok? E a mesma coisa, né? Se o cara é divisível pelo divisor, se o num é divisível por D, resta 0 na divisão, não é primo. Se eu fiz tudo isso e, olha, não consegui, bom, então o sujeito é primo. Beleza? Essa aqui usa o for, mas aqui eu aproveitei para mostrar o step e para mostrar aqui otimizações bem simples, mas que tem um impacto grande. Ok, última coisa para esse vídeo. Eu posso usar closures. Aqui eu tenho um número primo closure que recebe a mesma coisa, né? Recebe num o 32, recebe bool. True é primo, false não é primo. De novo, aqui eu botei a otimização, poderia botar as otimizações todas lá de cima, tá? Essas otimizações aqui, ó, a gente pode copiar para cá também, tá? Mas só focar no closure aqui. O limite é a mesma coisa de sempre, né? Square root do valor. Se o cara não é divisível por ninguém até a sua raiz quadrada, não é mais divisível. E agora não tem for nem while, tá? Tem uma closure. Então, deixa eu explicar o que está acontecendo aqui. Eu estou gerando um range, né?
estou iterando de 2 até limite inclusive. Beleza. Eu estou passando, então é uma iteração, né? Eu estou iterando de 2 até limite inclusive. Eu estou passando cada valor eu estou passando para esse adaptador aqui chamado all. Tá? O que o all faz? Para cada elemento, para cada valor gerado pelo range, o all executa essa closure e a closure devolve true ou false. True ou false. O all pega o retorno de todo mundo e se todos eles derem true, o all ele vai retornar true. Okay? Se para algum elemento do range o all encontrar false, ele retorna false. Então, em resumo, o adaptador all aplicado à saída de um iterador, ele aplica uma closure a cada elemento, que retorna true ou false. Se todos forem true, ele dá true, se não dá false. É um grande E, né? Um grande E lógico aí no caso. Beleza. O que essa closure está fazendo? A closure recebe um parâmetro D. De onde vem esse cara? É o iterador, tá? Então, gera o 2, põe o 2 no D, roda. Gera o 3, porque aqui eu não usei step. Podia usar step? Podia usar step, sem problema nenhum, mas não usei. Pega o 3, joga para o D, roda. Pega o 4, parará, roda. Pega limite, parará, roda, tá? E o D, então, é o divisor. É o divisor. E daí eu pergunto o seguinte, olha, se eu pegar o num e dividir por D, isso é diferente de 0, aí dá true. Então, aqui no caso, pessoal, o true está vindo para, parece que é primo. Né? Eu peguei o num, dividi pelo meu divisor, não deu 0. Parece que é primo. Se, lembre-se agora do all, se para todos os divisores que eu tentar, se para todos os divisores que eu tentar, nunca for divisível, o cara é primo. E aí, o que nós temos aqui? O último comando, o último statement do bloco, no caso da função. Isso aqui é o retorno da função. A função retorna true. Tem mais uma coisa interessante acontecendo aqui ainda. O D é parâmetro da closure. Beleza. Né? Ele é passado aqui pelo all que recebeu do intervalo. E o num? Olha só que coisa, pessoal. O num não é parâmetro da closure aqui. Né? O num não é variável local. Eu posso ter variável local da closure. Também não é. O que é o num? O num é o parâmetro da função. Então a gente diz que esta closure capturou num do seu ambiente de forma imutável, porque não estamos mudando num, né? E usou uma variável capturada do ambiente dentro do seu código, do código da closure. Closures são complicadas ou não, quer dizer, elas são extremamente flexíveis, ok? Então, eu vou fazer o seguinte, aqui na descrição do vídeo, eu vou deixar um cupom para o meu curso de Closures em Rust, que está lá na Udemy, ok? Por um preço bem camarada, R$24,90, tá? Então, lá na Udemy eu botei esse curso que é só sobre Closures em Rust e exige que o cara saiba o básico de Rust para conseguir acompanhar o curso. É um curso intermediário. Tá? E também na descrição do vídeo eu vou botar um cupom para o meu curso básico da linguagem Rust, que também está lá na Udemy, também por R$24,90. E quem realmente não sabe Rust, quer ver o básico de Rust,
tem esse cupom aí. O básico de Rust são trocentas horas lá e com um monte de aulas, né? Algumas aulas são livres, dá para olhar e ver se interessa ou não, beleza? Aqui, pessoal, na main eu testo, tá? Eu estou chamando a implementação com while, a implementação com for, a implementação com for otimizada, a implementação com closure, e estou testando sempre 1, 2, 3, 8 e 97 todo mundo, tá? Deixa eu dar um Ctrl S aqui embaixo eu vou dar um cargo RAM e obviamente aqui vai dar certo, tá? Observem que no caso daquela otimização, quando eu testo o 97, eu só divido pelo 5, pelo 7, pelo 9 e abandono, né? Divido pelo 5 porque eu começo com o 5, vou de 2 em 2, 7, 9, qualquer raiz quadrada de 97. No 10 já está fora, né? Então eu testo ainda 9, 9 vezes 9 é 81, eu tenho, isso, né? Tem que testar. 10 já não faz sentido, tá? E aí a gente obtém o resultado correto para todo mundo. É só quem quiser brincar, é só mudar no código aqui, testar outros primos, né? Ou puxar a otimização para implementação de closure, que seria a coisa certa a fazer. E é isso. Então, nesse exemplo dá para ver a enorme flexibilidade da linguagem Rust. Programamos de várias formas aqui, pelo menos 3 formas diferentes, a identificação de números primos. Falou? Até mais.